Shalom Ubrachá, nossa Parashat Eikev, ela nos conta, entre muitos assuntos interessantes, que não somente por causa do pão sozinho a gente vai viver, mas o que vai dar vida para a gente vai ser toda a palavra de Hashem. Hashem é Deus. E depois, logo após, ele conta que traz um mandamento da Torá, que é o mandamento de falar o Birkat Hamazon, que ele vem com o versículo Ve'achalta ve'savata ve'rachta et Hashem Elokecha al haaretz hatovah asher natan lach. Você vai comer, você vai ficar satisfeito, você vai dar uma brachá, dar uma bênção para Hashem, seu Deus, por ter te dado essa terra tão boa. E nossa aula de hoje é exatamente sobre esse assunto. Esses dois versículos, eles estão próximos. E em um versículo, Moshe Rabbeinu fala, não somente por causa do pão a gente vai viver, mas a gente vai viver por causa da palavra de Hashem. E o outro está dizendo, você vai comer, você vai ficar satisfeito, você vai ter que agradecer a Hashem pela terra boa que Ele te deu. E aparentemente tem uma contradição entre eles. Espera, se o pão é uma coisa tão importante, que é de verdade uma coisa tão importante, então por que Moshe Rabbeinu fala, olha, não é só do pão que o homem vai viver, mas sim de toda a palavra de Hashem. Então, o que ele está dizendo? Que não só do pão, quer dizer, que precisa ter o pão, mas não só o pão, precisa ter a palavra de Hashem. E depois, ele nos revela esse mandamento de falar uma bênção depois de comer. E nós sabemos, quem estuda um pouquinho de judaísmo, que o principal no judaísmo, tipo o nosso dia a dia, a gente acorda de manhã falando moderni, agradecendo a Hashem por ter devolvido a nossa alma que subiu para o céu de noite. A gente lava a mão, fala brachá de netilat yadayim, a gente cada coisa que a gente faz, a gente vai beber, tomar um cafezinho de manhã, fala uma bênção antes de beber o cafezinho, termina o cafezinho, fala uma bênção por ter bebido o cafezinho, vai comer o seu sanduichinho, fala uma brachá antes de comer o sanduíche. Todas essas bênçãos que a gente fala, fora o Birkat Hamazon, fora essa bênção que Moshe Rabbeinu pede para a gente fazer na nossa Parashá, todas as outras, elas foram instituídas pelos nossos sábios, pelos nossos Chachamim, e o motivo foi muito, muito interessante. A Torá diz que tudo que os nossos sábios vão determinar do lugar que Hashem vai escolher, a gente não vai poder se desviar do que eles vão determinar para nós, nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer, é como o mandamento de honrar pai e mãe. Seu pai te pediu um copo de água. Aí, então, onde está escrito na Torá que você tem que dar um copo de água para o seu pai? Está escrito nos 10 mandamentos. Onde está escrito na Torá que se a sua mãe te pediu alguma coisa, você tem que dar para ela? Nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Mas é claro que esses 10 mandamentos, eles estão ligados, eles têm uma regra, que quando uma coisa não é contra a Torá, quando é se honrar pai e mãe, o seu pai fala para você, vai rezar para a estátua, aí você não pode. Seu pai fala para você, vai roubar, você não pode. Ou seja, honrar pai e mãe tem um limite dele. E o limite é, se eles pedem uma coisa que é permitida pela Torá, então você tem que fazer para eles, honrar pai e mãe, se está dentro da sua capacidade de fazer. Então a mulher, quando ela se casa, essa mitzvah de honrar o pai e mãe dela já passa para o marido. Então, se o seu pai te convida para visitar ele e o seu marido te fala que agora vocês vão viajar para algum lugar,
Aí a mulher tem que obedecer ao marido, honrar pai e mãe dela até o dia que ela se casa, está relacionado ao pai e à mãe. Quando ela se casa, o pai e a mãe dela é o marido dela. Talvez por isso ela sente tanto assim, o relacionamento entre a mulher e o marido realmente ele é o pai e a mãe dela, vamos dizer assim claramente, explicitamente pela Halakha, está assim. A mesma coisa em relação aos mandamentos dos nossos sábios. Quando eles fazem um mandamento para a gente que é chamado Mitzvah de Rabbanan, essa Mitzvah de Rabbanan ela tem as regras dela. Ela não pode acrescentar um mandamento da Torá e ela não pode reduzir um mandamento da Torá. Então, para que ela serve? Para caprichar um mandamento da Torá. Então, sendo que a Torá já está dizendo que depois de comer um pão, você tem que falar uma bênção, e essa é a única bênção que a Torá te traz. Quer dizer, quando você fala o Birkat Hamazon, a bênção depois de comer o pão, você cumpriu o mandamento da Torá. Aí nossos sábios pegaram isso como base e eles falaram, olha, é uma coisa muito importante, então você vai comer um pãozinho, depois de comer o pão, se até depois de comer o pão você fala bênção, então quanto mais antes de comer você tem que agradecer. Aí eles fizeram a brachá anterior, aí eles decretaram as bênçãos sobre as mitzvot. E tudo, por trás de tudo isso, quando os nossos sábios fizeram um decreto, eles eram grandes tzadikim, eram pessoas muito elevadas. Primeiro eles viam lá em cima a necessidade desse decreto, e depois eles faziam um decreto aqui embaixo. Então, antes dos nossos sábios determinarem que nós temos que fazer as bênçãos antes de comer, e temos que fazer as bênçãos antes de cumprir as mitzvot, antes deles determinarem isso, eles viram lá em cima que existia essa necessidade de determinar isso. Aí você pergunta, pera, como pode ser? Quando Moshe Rabbeinu deu a Torá, essas bênçãos anteriores aos alimentos, elas eram opcionais. A pessoa tem o direito de, antes de fazer qualquer coisa, agradecer a Hashem, agradecer a Deus. Então, era uma coisa opcional, mas não era uma coisa obrigatória. O que os nossos sábios fizeram, simplesmente eles tornaram essas bênçãos antes dos alimentos, eles tornaram isso uma obrigação. E qual o motivo que eles fizeram? Que eles fizeram esse regulamento que a gente tem que falar a bênção antes de comer, depois de comer, e não só para o pão, como está escrito na Torá, mas também antes de comer uma fruta da árvore, uma fruta da terra, e eles fizeram isso de um jeito que a gente consegue falar muitas bênçãos, a gente consegue falar 100 bênçãos durante o dia. Então, por que eles fizeram assim? Aí a gente vai, em primeiro lugar, para a história do rei Davi. Na Torá está escrito que você não deve contar as pessoas assim, 1, 2, 3, 4. E quando o povo de Israel foi contado, Hashem pediu para cada um trazer uma moeda de meio shekel. As moedas foram contadas e aí se sabia o número de pessoas que tinham lá. E nunca e a Torá dá como motivo que a Sitra Achara, que ela é chamada de Ainará, o mal-olhado, ela é chamada de mal-olhado, mas a intenção não é um mal-olhado de verdade, é o lado impuro. Ela recai sobre a coisa contada e ela limita então a coisa contada. Ou seja, o limitar quer dizer assim, reduzir, nesse caso. Então, a contagem das pessoas pode trazer uma epidemia. Quer dizer que muitas pessoas podem morrer por causa disso. Isso a Torá nos contou, mas nunca foi colocado na prática. Nunca ninguém viu se era de verdade ou não. Assim, nunca ninguém fez Deus me livre, uma experiência. Até que o rei Davi,
Ele não imaginou que fosse uma coisa tão grave. Ele imaginou talvez naquela geração que eles eram as pessoas que saíram do Egito, eram pessoas altamente elevadas, eles eram escravos e receberam a Torá, eles foram de um extremo ao outro, então a Sitra Achara iria se focar neles. Mas a geração do rei Davi, já relativa àquela geração que saiu do Egito, já tinham se passado 400 anos. Então ele imaginou que não era uma coisa grave. Tinha se passado assim 400 anos, que eu falo em média, pode ser menos, mas não menos de 350. Então ele imaginou, agora a gente já não é aquela geração daquele nível, então não tem problema de fazer a contagem do povo. Ele mandou fazer o censo, IBGE, fazer o censo do nosso povo, fizeram a contagem. Imediatamente depois dessa contagem teve uma epidemia e morreram milhares de pessoas. Foi uma tragédia nacional que não existiu igual. Morreram mais pessoas lá do que, Deus me livre, em centenas de anos da nossa história. Aí o rei Davi, ele entendeu que ele fez a coisa errada. E aí ele fez um decreto para reverter essa situação, de falarmos 100 bênçãos todo dia. E ele conseguiu dessa maneira reverter aquela situação. Então aí a fonte, é uma das fontes, qual o motivo que a gente fala tantas bênçãos anteriores, antes de comer, depois que a gente comeu. E para isso que o relacionamento com Hashem, relacionamento com Deus, a gente teve inclusive uma pergunta na última semana. Uma pessoa estava acostumada que quando ela ia rezar, ela tinha que ajoelhar. E pergunte ao Rabino, ela perguntou se pode rezar ajoelhada. Aí eu falei para ela, se você quando vai pedir alguma coisa para o seu pai, você se ajoelha na frente dele, ou quando você vai pedir alguma coisa para sua mãe, você se ajoelha na frente dela, e você fala para o seu pai, vós serais o mais piedoso, e tenha piedade de mim, e me dê um copo de água. Você não vai fazer assim, porque você não é louca, né? Se você fizer assim, vão chamar um psiquiatra. E psiquiatra hoje é coisa cara, então não vale a pena nem começar para não chegar a isso. E o psiquiatra sempre vai querer receitar alguma coisa que não pode ser que você não tem nada. Se você veio até ele, então com certeza você tem alguma coisa, vai te dar um remédio tarjeta preta, você vai ficar dopada, vai pagar uma fortuna, perder emprego e etc, etc. Então não começa com isso. Mas aí, a pergunta que é feita, então por quê? Pelo judaísmo, a gente quando fala com Deus, a gente fala Baruch Atah. A bênção, Birkat Hamazon, todas essas bênçãos, a gente fala Baruch Atah. Atah em hebraico quer dizer você. A gente está falando com Deus, a gente está falando você. É a criança no colo da mamãe, falando com a mamãe. Na mitologia, que é a origem do cristianismo, o Deus está lá no Monte Olimpo, Deus está lá em cima, ele é um imortal, você é um mortal, ele é um prepotente, você não presta para nada, então você se ajoelha na frente dele, olha para cima, fala, vós serais, esse vós é uma linguagem de distância. Toda linguagem de terceira pessoa é uma linguagem de distância, quer dizer, você está lá embaixo, Deus está lá em cima, e você só tem que obedecer ele pode fazer o que ele quer, ele pode ir com a mulher do outro, fazer filho, ele pode roubar, e você não, você tem que ser obediente, senão ele te coloca no inferno eterno. Imagina, a pessoa ainda acredita nisso. Imagina, o pior de tudo isso é que tem gente que acredita nisso ainda. Então, o motivo que a gente não pode ajoelhar, em primeiro lugar, que a gente não pode ajoelhar para rezar, em primeiro lugar, porque isso é a tradição da idolatria. Mas o pior disso é porque isso é a tradição da idolatria, para te mostrar que Deus está longe, que Deus não está interagindo com você, que Deus não tem um carinho por você.
Ele está lá em cima, você está lá embaixo e ele está querendo te pegar no pé. Ele está só te rastreando, te fiscalizando. Na hora que você erra, aí ele é cruel com você. Antes disso, ele só é cruel de uma maneira genérica. Depois disso, ele já foca a crueldade dele em você. Imagina a pessoa pensar que isso Deus é acreditar. Então, a gente não ajoelha por causa que isso é tradição da idolatria. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, porque isso não é relacionamento dentro da família. Você não vai exigir da sua criança que quando ela vai te pedir alguma coisa, vai se ajoelhar na sua frente. E Deus para nós é família. Deus para nós, a Gemara diz, tem 3 sócios para que você exista. Deus te coloca a alma, seu pai vem com a parte dele, a sua mãe com o avô dela, e aí se monta uma pessoa. Aí o seu embrião surge. E depois você vira um feto, depois você vira um neném, depois você nasce. Mas por quê? Porque a Hashem te colocou a alma. Se a Hashem não colocasse a alma, o óvulo, mesmo fecundado, ele não se tornaria um embrião. Para o óvulo se tornar um embrião, ele precisa da alma. Essa é a regra. Então Deus, ele é de verdade o nosso pai e a nossa mãe. Ele é tudo de bom. Nós, em relação a Deus, é como uma criança no colinho da mamãe, mamando do seio dela e olhando para os olhos dela. Isso somos nós em relação a Deus. Quer dizer, a gente está em boas mãos. A gente está no colinho de Deus. Então, como a gente pode, Deus me livre, ajoelhar e chamar Deus de voz? Como alguém que está distante, que é um prepotente sanguinário, não sei, todos os... o prepotente rancoroso, mandão, destrutivo. Então, não tem nada a ver com a gente. Aquilo já é coisa da idolatria que os cristãos pegaram, da idolatria dos romanos que pegaram dos gregos. Então já é idolatria, já é herança da idolatria lá da Europa, né? Não tem nada a ver com a gente. Então, voltando para nós, essas 100 bênçãos, então, elas representam também, a criança tem que conversar com a mãe. Não adianta, uma família, não é assim, a mãe fala, eu não faço nada mais do que a minha obrigação de dar de mamar para o nenê. O nenê fala, não faço nada mais do que a minha obrigação de mamar da minha mãe. Nada disso. O principal é a união que eles têm. Quando a mãe está repassando a vitalidade para a criança, está dando leitinho para a criança, está dando vida para a criança. Então, isso é nós e Deus o dia inteiro. A Hashem está repassando para nós toda a vitalidade, está dando para a gente vida. Então, o mínimo que a gente pode fazer é conversar com Deus. E como a gente vai conversar? O que a gente vai falar? Vai perguntar para ele, o que você está achando, como você está se sentindo hoje? O que a gente tem para falar é muito obrigado. Isso, a gente não tem como conversar com Hashem, a não ser para agradecer pelo que ele dá para a gente e pedir para a gente, pedir para ele coisas personalizadas. Ou seja, você pode falar, Hashem, me ajuda. Você pode falar, mas é melhor você aprender dos nossos patriarcas como rezar. O Yaakov, quando o Esav estava vindo com 400 capangas para assassinar ele, Yaakov, ele rezou para Hashem, ele falou, Atzileini, me salva, por favor, não esquece do por favor. Miad Achi, do meu irmão, Miad Esav, que é o Esav. O Yaakov Avinu, ele detalhou a reza dele. Ele continuou dizendo, por que eu estou te pedindo para me salvar do meu irmão, do Esav? Para que ele não venha e assassine as mulheres e as crianças. Então ele especificou exatamente o que ele está querendo. Então a gente, quando reza, pede para a Hashem salvar a gente,
pede uma ajuda, a gente tem que detalhar. Ah, mas Hashem, meu Deus sabe o que você precisa. É como a mãe que ela sabe, chegou na hora que a criança tem que mamar, ela sabe que a criança tem que mamar. Mas, se a criança, se ela é esperto, aí ele vai, ele antecipa, ele consegue mamar mais rápido. Aí ele dá uma choradinha, no caso da criança, tá? Que o choro deles não é um choro de depressão como o nosso, o choro deles é um choro de energia. A gente já não consegue fazer isso. Nós somos geração de depressão. Se a gente chora, já é uma quebra psicológica. Já é um distúrbio. Tipo assim, a pessoa, você vai pedir para o seu pai alguma coisa, você chega lá chorando. E antigamente isso demonstrava que você está necessitando muito disso, mas hoje já é um gatilho para depressão. Então hoje a gente já não costuma mais. Mas imagina a criança quando está chorando, ele está chorando de energia, não é de tristeza. Ele ganha o leitinho dele mais rápido. Então a gente também, na hora que a gente reza, Deus sabe que você precisa do que você precisa. É capaz que se você não peça e você merece aquilo, está determinado que você vai receber aquilo, é capaz que você receba também sem rezar. Mas com certeza você rezando, você vai receber mais rápido. E outra coisa, se aquilo vai te prejudicar, e por causa disso Hashem não vai te dar o que você está pedindo para o seu bem, a sua reza já vai ficar na conta de outra coisa que você vai precisar, que aí sem você rezar você vai receber no mérito daquela reza que você fez para coisa que você não recebeu. Ou seja, é como hoje tem no Brasil mercado pago, mercado livre. Você pagou por um produto, não recebeu, então o seu dinheiro fica lá na conta. Quando você encomenda o próximo produto, você já não precisa pagar. Assim funciona com a reza lá em cima. Você rezou, pediu. Se era uma coisa boa para você, por meio da sua reza você recebe isso mais rápido. Agora, se não era uma coisa para você, aí você, a gente não vai querer te prejudicar, te dar uma coisa que não é boa para você, então sua reza fica lá no crédito. Então, voltando, o relacionamento com Deus é por meio dessas bênçãos. Então 100 vezes por dia a gente conversa com Deus. 100 vezes por dia a gente faz essas bênçãos. Antes de comer, depois de comer. E nossos sábios, eles decretaram essas bênçãos de acordo com uma regra de Torá. Você fala Baruch Atah Hashem, você fala o nome de Deus, Elokeinu Melech Haolam, você fala Malchut, fala que Hashem é o rei do universo. E vamos agora para o lado oculto das bênçãos. Então Moshe Rabbeinu, antes dele falar para você falar o Birkat Hamazon, ele te fala que não só do pão vai viver o homem, mas de toda a palavra de Hashem. E aqui ele está te indicando, diz o Arizal, que tudo que tem nesse mundo tem o lado material e o lado espiritual. E o lado material desse pãozinho que você vai comer vai ser o alimento do corpo. E o lado espiritual desse pãozinho que você vai comer vai ser o alimento da alma. E para você conseguir fazer isso, para você levar o nitzot, o lado espiritual do alimento, você fala brachá. Por isso dizem nossos sábios, está escrito, tem 2 versículos que aparentemente eles se contradizem. Está escrito, um versículo diz, Lashem haaretz umeloah, que de Deus, para Deus é a terra e tudo que tem nela. Quer dizer, tudo de Deus, então você não pode usufruir disso. E depois, outro versículo diz, Shamayim Lashem va'aretz natan lebnei adam,
os céus são de Deus e a terra ele deu para os homens. E aí você pergunta, dizem, nossos sábios perguntaram aonde tem a sincronização entre esses dois versículos, eles se contradizem. E eles disseram no fim que eles estão tratando de duas fases. Uma fase é quando você está com o pãozinho na mão, antes de fazer a bênção. Antes de fazer a bênção, Lashem Haaretz Melo. Tudo é de Deus. Você não pode pegar uma coisa que não é sua. Na hora que você fez a bênção, aí a Shamayim Lashem, aí o lado oculto, que é o lado espiritual da comida, ele vai subir para Deus. E Ve'aretz Natan Libnei Adam. E o lado material é dado para você, vai ser o alimento do seu corpo. Aí você vai, aí o pãozinho vai ser seu, aí ele vai alimentar o seu corpo e a sua alma. Uma coisa muito interessante. Então diz o Arizal que tudo no mundo, todas as comidas e bebidas, qualquer coisa que você usufrui, até o mandamento divino que você cumpre, ele tem um lado corpo e um lado alma. Por isso a gente fala brachá até antes de cumprir o mandamento divino, que aí você eleva o lado espiritual dele e você usufrui do lado material dele. Então esse é o motivo profundo pelo qual nós fazemos as bênçãos. E temos no nosso site www.rabinogloiber.com para facilitar para vocês. Temos lá um manual de bênçãos, toda a explicação sobre as bênçãos, como fazer as bênçãos, bênçãos antes de comer, depois de comer. E esse mandamento é um mandamento que aparece aqui na nossa Parashá e é muito importante, Imagina, o noivo vai se casar com a noiva e a noiva é muda. Aí o coitado vai sofrer. Ela nunca vai falar para ele, eu te amo, estou com saudades de você, porque ela é muda. Então, mas imagina que ela não é muda e ela não fala. Aí pior ainda. Aí que é um sofrimento verdadeiro. Aí não só que ele não vai ter dela uma palavra bonita, mas pior do que isso, ele sabe que ela sabe falar e ela não quer falar. Então, nós e Deus é como a noiva e o noivo. Nós somos a noiva, Deus é o noivo. Isso é um assunto espiritual. Ou seja, uma comparação espiritual. Por quê? Porque geralmente quando a gente fala sobre a Sefirot, tem o Mashpia e o Mekabel. O que dá e o que recebe. Kutz Abrichu Shchinte. Tem o Kutz Abrichu, que é Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Desculpa, Netzach, Hod, Yesod, sem Malchut. Kutz Abrichu quer dizer que cada Sefirah ela vai dar alguma coisa e o Yesod vai repassar para o Malchut. Nós somos, a nossa sincronização é com o Malchut. A gente recebe. Então, esse Yachas, essa interação entre Deus e nós é comparada pelo rei Salomão no Shir HaShirim, que ele escreveu, Cântico dos Cânticos, lá Deus é o noivo, nós somos a noiva. Então, tem que ter esse relacionamento, conversar sempre com Deus, falar muito obrigado antes de comer, muito obrigado depois de comer. E nossos sábios, eles determinaram como falar essas bênçãos. Vocês encontram tudo isso no nosso site. E muito obrigado por assistirem às nossas aulas. E não se esqueçam de fazer um comentário, colocar o seu joinha para que o YouTube compartilhe as nossas aulas. Dê elas como sugestão para quem está procurando judaísmo. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, todas as brachot. Muito shalom bait, muita alegria. Bekol tov.